Evangelho de Lucas, quando o arcanjo Gabriel visitou Maria e anunciou o nascimento de Jesus, essa lhe respondeu com uma frase que a caracterizou como uma verdadeira mestra e espírito de luz. Maria respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." A outra pessoa nos evangelhos que orou e afirmou algo bem semelhante foi Jesus. Esse é o verdadeiro mantra da iluminação. A pessoa que conseguir internalizar isso e vestir com toda a fé que possui, 100% consciente do que está fazendo e realmente disposto a cumprir o que afirmou, seguramente compreendeu toda a mensagem do reino e está num alto grau de luz. Parece uma frase simples e muita gente vai repeti-la depois de ler o capítulo. Porém, não surtirá efeito algum, pois quando se diz com a intenção de se autoafirmar em cima da verdade contida nela, não tem resultado. Você realmente entendeu o que Maria quis dizer? Gabriel disse que ela conceberia um espírito cuja missão traria a energia do Cristo à Terra. Ela sabia que tal oportunidade de grande luz também a imputaria um preço muito caro. Como fora profetizado a ela mais tarde, uma espada traspassaria sua alma. Esse seria o preço. Muitas vezes é o preço a todos os que querem conceber em si mesmos o Cristo, não do modo literal como foi com Maria, mas de forma espiritual. Para o Cristo ser concebido dentro de cada um e para que ele possa nascer, emergir a vida, é preciso pagar um alto preço. Maria, totalmente rendida naquele momento, aceitou a missão e abraçou o Cristo com tudo que tinha, sem se importar com os preços de sua escolha. E hoje, quantos fazem isso? Quantos estão dispostos a se render 100% ao Criador sem se importar com o resto? Sem carregar em preocupações, motivações negativas, sem tentar controlar a vida para o rumo que almejam? É por isso que o mundo está como está, e é por isso que muitas coisas precisam sobrevir à humanidade para que essa desperte. As pessoas acham linda a postura de Maria, entronizam-na do mesmo modo como fizeram com o filho que gerou. No entanto, esquecem-se que os dois viveram para apontar ao resto do mundo o caminho a seguir. Todos temos a missão de sermos como Maria, de nos rendermos 100% com Ele, claro, se quisermos viver o Cristo. Do contrário, basta continuarmos do jeito que estamos, deixando a evolução guiar as coisas por conta própria, sendo regidos pelo atrito. Apanha daqui, aprende ali, milênios e milênios até que o espírito se canse e então aceite viver a prece de Maria. Maria não só estava disposta a gerar Jesus, como a seguir seus ensinamentos. Ela estava inteiramente comprometida com a energia do Cristo. Sabia que aquela gestação a colocaria em rota de colisão com muitas situações de desafio, medo, conflitos, problemas com a Matrix e com os negativos que não queriam Jesus vivo. A perseguição foi tamanha que ela precisou se refugiar junto a José, sendo guiados por orientações de anjos. Acordavam sem saber para onde iriam ou o que lhes aconteceria. Era difícil, sim, em muitos momentos, porém a confiança o supria. E o pessoal de hoje? Basta uma pequena ameaça e sucumbem ao medo. Não há nenhum Herodes querendo lhes cortar a cabeça. É só um probleminha financeiro que surgiu, ou de saúde, ou de relacionamento. É um conflito familiar, é a ameaça de ser demitido ou o namorado querendo terminar. Só precisa disso para que as pessoas se desarmem e se submetam ao medo, à dor e às confusões humanas. O que houve com o "eis aqui a serva do Senhor"? Quanto tempo isso dura? Quanta pressão isso aguenta? Os apóstolos, assim como Maria, aguentaram coisas muito piores. A pressão do sistema opressor, perseguições e ameaças de morte. Alguns tiveram que encarar a própria. E o que fizeram? Gritaram e se debateram feito crianças sem a mãe? Não, no pior, na dor e agonia da morte, a oração era: "Eis aqui o servo do Senhor." E hoje, nem precisa dizer, não é? Perguntam ainda, por que há poucos iluminados no mundo? Maria, assim que se despediu do seu filho, porque ela foi uma das primeiras a se encontrar com ele depois de morto, assumiu o ministério. Contra o machismo e imaturidade dos outros discípulos e apóstolos, ela e Maria Madalena arregaçaram as mangas e foram ao trabalho duro. Juntas, saíram para semear aquilo que Jesus tinha deixado, o reino de Deus. E hoje,
As pessoas têm vergonha de falar da luz a um colega de trabalho por simples orgulho e vaidade, medo de serem reprovadas ou mal vistas. Maria enfrentou o risco de ser morta, mesmo depois de ver o filho morto, humilhado. Ela chorou, sofreu, mas enxugou as lágrimas e continuou. Resta alguma dúvida do porquê as pessoas hoje não são tão iluminadas? Fazer a oração de Maria implica numa única coisa: ser do reino e para o reino. A vontade da pessoa não deixa de existir, mas passa a estar em segundo plano. Maria não deixou de ser mulher como as outras mulheres. O que a diferenciava das demais era a postura, as escolhas, a entrega. Maria foi mãe e esposa. Ela não teve só Jesus. Ao lado de José, constituíram uma família. Passaram pelos problemas que todos passamos hoje, debaixo de um jugo ainda mais injusto e severo. Mas se manteve, criou o filho, preparou-o para o mundo para depois ser sua discípula. Você não deixará de ser uma pessoa normal ou de gostar de sorvete porque se iluminou e fez a oração de Maria. Não se pede esse tipo de renúncia. Você não será um robô padronizado para gostar de coisas que pessoas da luz gostam. Cada ser carrega em si a própria identidade e isso não se perde no reino, apenas ganha sentido. O Tadeu, assim que aceitou a iluminação, não deixou de ser o mesmo. Ele só prioriza a vontade dele, do todo, ao invés da sua. Tadeu quer carro, namorada e casa própria, porém nada disso é prioridade. Ele se rendeu, como Maria. E você, na pior situação ainda diz: eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra? Seu ego se rende e aceita? Ou luta, pois quer viver aquele tanto de coisa? Consegue deixar esse tanto de coisa para lá um pouco e se entregar? Confiar na provisão? Confia até que ponto? Enquanto tiver bens, está tudo certo? Sem bens algum, sua fé dura quanto tempo? Qual a influência que a vontade de Deus tem em você paralela à sua? 50%? 20%? Enquanto não for 100%, você não está pronto para viver o Cristo e saltar acima de toda limitação da vida humana. O profeta Elias era alimentado por corvos enquanto cumpria sua obra, e ele confiava 100%. Você confia? Acorda agradecendo e louvando pelo bem que virá, mesmo sem saber como? Fica em paz, mesmo sob a pressão dos problemas?